Boa noite, meninas. Obrigada, sejam bem-vindas. Para quem a gente ainda não conseguiu conversar, é um prazer estar com vocês mais uma noite aqui dentro da minha casa, do meu quarto, na nossa tela da companhia. Eu e a Má, a gente fica super feliz de pelo menos encontrar com vocês, que seja virtualmente, né? A companhia foi criada para fazer essa reunião de mulheres empreendedoras. Esse foi o nosso objetivo inicial da companhia, era conectar as mulheres empreendedoras, né? Partira, que bom, você está aqui, muito bem, seja bem-vinda. A companhia, então, foi criada para isso, para conectar vocês, para ter vocês pertinho umas das outras e perto da gente. Com a pandemia, nós ficamos meio sem saber o que fazer, como todo mundo, e aí nós encontramos aqui no Zoom uma maneira de pelo menos ver a carinha de vocês e vocês trocarem um pouco de experiências. Eu sei que não é a mesma coisa de estar ao vivo e a gente se abraçar e a gente se beijar, mas é o que temos para hoje, então vamos ficar felizes com o que temos para hoje, né? E a nossa ideia é sempre trazer para vocês algum assunto muito relevante, que vai fazer parte do dia a dia de vocês e que vocês vão poder sair daqui hoje com alguma coisa para aplicar no negócio de vocês, na vida de vocês. E como eu já tinha falado, a Tati, a Cibele são parceiras nossas, a Go Ahead é uma parceira nossa super ponta firme e vai ser cada vez mais ponta firme e vai estar em parceria cada vez mais com a gente. No final do nosso talk de hoje, a gente vai fazer um anúncio bem legal para vocês. E a gente põe super a mão no fogo pelas palestras das meninas, porque elas são realmente incríveis. E aí, hoje, elas estão aqui para falar de um assunto que tem a ver com o que eu estou falando agora, que é falar online, né? Como que a gente pode captar as pessoas, como a gente pode fazer com que as pessoas deixem o celular que está aqui do lado, deixem a comida, deixem o cachorro latindo, deixem tudo que está à nossa volta e fiquem olhando para a tela e prestando atenção no que a gente está falando. Porque, assim, a concorrência é realmente muito grande. Se antes, ao vivo, a gente já estava concorrendo com o celular, com a vizinha do lado chamando, com as coisas que a gente tinha para fazer, hoje em dia a gente concorre com muito mais coisa quando as pessoas estão em casa, né? Uma concorrência não muito agradável. E aí a Tati vai nos contar vários truques, várias maneiras que a gente tem para driblar isso e chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas fiquem ligadas e que a gente consiga passar o recado que a gente veio para passar. Então, obrigada, Tati. Obrigada, Cibele. Má, me ajuda. O que mais que eu esqueci? Tudo isso, dá agora voz para elas, nossas grandes parceiras. A gente até já passou em treinamento pela Tati, então a gente sabe que é um material de altíssima qualidade. Então aproveitem e sejam bem-vindas. Se vocês quiserem já fazer perguntas, já vão colocando lá no chat, que no final a Tati responde, ok? Isso, a gente está gravando, depois a gente vai colocar no YouTube. A Raquel, que é nossa parceira aqui também, está gravando, vai sair um podcast muito legal. Então, por causa do podcast e do vídeo, eu só vou pedir para vocês colocarem no mudo durante a gravação, só para a gravação ficar mais legal. E aí, no final, quando a gente abrir para perguntas, a gente tira do mudo para poder conversar. Tá bom? Só porque fica, a gente também vai colocar no mudo, só porque fica alguma interferência, e aí assim a voz da Tati fica bem clara. Tati, tu vai compartilhar vídeo? Posso colocar aqui? Eu já te coloquei para compartilhar. Vou compartilhar slide e vídeo. Obrigada e vamos lá. Vamos nessa, então. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu e a Cibele, em nome da Go Ahead For You, a gente agradece esse convite, sempre carinhoso, sempre cheio de alegria. E é muito bom estar com vocês aqui, com a Companhia Empreendedora. É sempre uma boa vibe, uma boa energia. E a gente gosta muito de participar. Então, hoje que nós vamos falar é justamente como a Nara estava falando, de um tema que está super em alta hoje, que é como é que a gente faz cursos e como é que a gente faz lives e apresentações que se tornam memoráveis. Então, a gente vai compartilhar com vocês alguns elementos chave de oratória e didática virtual
para contribuir com esse desafio que a gente tem atualmente de estar na frente de um computador ou de um celular e engajar com as pessoas que não necessariamente a gente está vendo e num ambiente que é completamente diferente do qual a maior parte de nós foi treinado, né? Que é o ambiente presencial. E ao final, a gente vai compartilhar com vocês uma oportunidade bacana que faz sentido para quem é empreendedor, que precisa vender produtos, precisa vender serviços, precisa usar a oratória ou quer fazer cursos, enfim, precisa de uma maneira geral trazer a comunicação online e virtual para a tua empresa. Então, a gente, em parceria com a Companhia Empreendedora, nós vamos trazer uma oferta, uma oportunidade bem bacana para vocês. Para a gente, esse tema da oratória e da didática virtual ele é super querido, porque no final das contas é o que a gente faz no nosso dia a dia. É o nosso produto e a nossa expertise acontecendo na prática. Então, para nós é um prazer enorme falar desse tema e compartilhar com vocês um pouco do nosso aprendizado, um pouco do que a gente vive e um pouco do que a gente faz de curadoria de conteúdo e de práticas no dia a dia para entrega de cursos e para entrega de apresentações. Então, para me apresentar rapidamente para vocês, sou Tatiana Vidal, eu sou sócia da Go Ahead for You. Na Go Ahead for You, nós somos uma escola de habilidades técnicas e comportamentais que são essenciais para a sua carreira e para o seu negócio. Como, por exemplo, oratória, produtividade, negociação, vendas, como gerir seu negócio. São todas aquelas habilidades que a gente que são importantes para a gente, mas que a gente não aprende na escola. Então, eu pessoalmente já treinei milhares de pessoas em temas principalmente de vendas e comunicação, em empresas no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, e a gente tem um orgulho danado de ter contribuído com times como Roche, BASF, International Paper, Bayer, NEC, enfim, Via Varejo, várias outras, nesses 9 anos de estrada, especificamente nesses cursos de vendas e desenvolvimento de habilidades de comunicação. Estou aqui junto hoje com a Cibele, que é minha sócia, minha companheira de sempre, e enfim, é muito bom estar com vocês. Então, vou compartilhar com vocês durante um tempo esse aprendizado e depois a gente abre para perguntas e a gente tem um tempo de troca para realmente ser bacana e vocês saírem daqui com todas as respostas de vocês respondidas com relação a esse tema. Então, vou começar com uma boa e com uma má notícia. Qual que vocês querem primeiro? Má? Boa? Boa? Então, tá bom. Geralmente as turmas começam com a má, mas vou começar com a boa porque vocês pediram. Uma boa notícia é que apesar de ser desafiador, os fundamentos da oratória presencial e da oratória virtual, eles são os mesmos. O que muda é a forma de aplicar as coisas e a maneira como a gente combina os elementos dentro de uma apresentação, ou dentro de uma live, ou dentro de um curso. Então, as coisas que eram irrelevantes no presencial se tornam mais críticas no virtual e vice-versa. Então, é um processo de reaprendizado mesmo. A má notícia é que, realmente, a vida de apresentadores virtuais ela é um pouco mais dura do que de apresentadores presenciais. Porque, no final das contas, como a Nara comentou, a gente concorre com tudo quando a gente está no online, né? A gente concorre com o cachorro, com o chefe, com o cliente, com os filhos, a gente concorre com a geladeira, a gente concorre com tudo mesmo. Então, no final das contas, é o cérebro o tempo todo tentando desconectar e a gente tem que vencer esse desafio das pessoas que estão do outro lado terem várias outras opções para fazer. Então, o que muda do virtual em relação ao presencial? Isso é super importante entender. A diferença crítica entre apresentações virtuais e apresentações presenciais é que o primeiro ponto é que no virtual a gente tem que ser relevante para valer. Né? Então, mais fácil falar do que fazer, né? De ser realmente focado na audiência de uma forma simples. E o teu conteúdo ele tem que ser memorável, ele tem que ser apresentado de uma vez só, ele tem que ser relevante para a tua audiência. E por que isso? Quando a gente está no presencial, a gente tinha vários recursos para engajar as pessoas, além da empatia, de presença e tudo mais. O que a gente tinha no presencial era um protocolo muito bem estabelecido, um protocolo estabelecido por muitas
gerações de como se relacionar com as pessoas no dia a dia. Então, o que acabava acontecendo é que a gente já estava numa apresentação, a gente já estava numa reunião, a gente já estava lá. E a gente já existia um protocolo de que se a pessoa está falando, eu vou ouvir. Mesmo que não esteja prestando muita atenção, eu tô lá, tô ouvindo, tô olhando para ela. Tem um protocolo que é de séculos de interações entre as pessoas. E a gente foi super educado nesse protocolo. Então, na escola, a gente sentava e ouvia. De uma maneira geral, a humanidade vem de religiões e de sentar e ouvir de ouvir pregações e de ouvir as pessoas falarem para a gente, contarem muita coisa. E no presencial, você tem essa interação, tem esse protocolo de interação, que no virtual não tem. Pelo menos no mundo em que a gente está vivendo agora. Então, no mundo em que a gente está vivendo agora, que teve essa quebra abrupta que a gente estava comentando de alguns meses para cá, o que acabou acontecendo é que esse protocolo foi todo tirado. E hoje, se a pessoa está do outro lado, ela pode fazer o que ela quiser e a gente concorre com muita coisa. Uma outra coisa que muda, além disso, é que no virtual a gente é muito mais fácil de desconectar. Então, se antes as pessoas demoravam minutos para se desconectar totalmente, agora o que a neurociência diz é que a cada 20 ou 30 segundos o cérebro faz a avaliação de se vale a pena a gente ficar aqui ou desconectar. E 20 a 30 segundos é uma loucura, né? Porque é muito rápido esse processo de desconexão. No final das contas, isso já acontece naturalmente no dia a dia, porque no final das contas o nosso cérebro é processado ele é desenvolvido para encurtar caminho, gastar o mínimo de energia possível para fazer cada coisa e para o tempo todo garantir que a gente tem mais prazer do que dor, que a gente consegue, que a gente vive de uma maneira muito mais confortável. Então, a cada 20 ou 30 segundos, o que o cérebro faz? Ele vira e fala assim, será que eu devo continuar conectado aqui? Ou será que tem alguma coisa mais interessante para fazer? Será que eu devo continuar conectado aqui? Ou será que vale a pena eu olhar a mensagem que meu chefe acabou de mandar? Será que eu devo estar conectado aqui? Ou será que é melhor eu ir até a geladeira pegar um lanche? Enfim, a cada 20 ou 30 segundos, o cérebro está fazendo intuitivamente, não é uma coisa que a gente percebe, ele está intuitivamente fazendo essa análise se vale a pena estar ali ou se vale a pena desconectar. Então, a nossa vida como apresentadores virtuais é realmente mais complicada nesse sentido, porque a gente precisa de recursos para a cada 30 segundos reconectar com a nossa audiência, né? O bom é que esses dois principais elementos que a gente está vivendo, eles são totalmente contornáveis se a gente consegue construir uma boa base de conteúdo, se a gente sabe como construir um conteúdo memorável, que seja relevante, e se a gente tem técnicas de engajamento que façam com que a nossa apresentação mantenha, o nosso curso mantenha a audiência ao longo de todo o caminho. E o que a gente vai ver é justamente isso. Então, nós vamos dividir a nossa conversa agora em dois elementos. Um deles é como é que eu construo, como é que eu desenvolvo conteúdos que são memoráveis, que são realmente relevantes. E o segundo é quais são as técnicas que eu posso usar de engajamento com a minha audiência, com a minha plateia. Eu vou compartilhar com vocês algumas dessas técnicas um pouco mais na prática. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem é a questão do conteúdo memorável. E quando eu estou falando de conteúdo memorável, eu estou falando de... A palavra-chave aqui é realmente ser memorável, né? Então, a gente tem... Vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui. Vocês estão enxergando minha apresentação? Então, maravilha. Quando a gente está com as pessoas, o que acaba acontecendo é que o cérebro, ele esquece 90% do conteúdo que a gente viu em 48 horas. Então, isso é um fato. Isso, de novo, a neurociência já traz para a gente. Então, de todo o conteúdo que vocês, por exemplo, vão ver aqui hoje comigo, em 48 horas eu sei que vocês vão esquecer 90% desse conteúdo. Essa é a parte ruim da notícia também. Por outro lado, se a gente sabe que vai ficar 10%, bons oradores fazem o quê?
conectam e garantem que controlam os 10% que a audiência vai levar para casa, que a audiência vai lembrar. E faz isso como? Entregando um conteúdo que tenha uma só mensagem, do começo ao fim, para que essa mensagem seja a mensagem memorável. Então, ponto número 1 que bons oradores fazem e que é fundamental no virtual, que é tenha uma só mensagem. Independente da tua apresentação, ela ter, ou do teu curso, ser uma apresentação de 15 minutos, ou ser, por exemplo, um elevator pitch, que demora 30 segundos, 1 minuto. Ou ser uma apresentação um pouco mais longa, de 30 minutos ou 1 hora, ou ser até um curso que pode durar 40 horas, independente da duração da tua apresentação. Garante que tem uma só mensagem que as pessoas vão levar. E essa mensagem, ela tem que estar do começo ao fim da tua apresentação. Porque a memória, ela é fator de algumas coisas, ela é função de algumas coisas. Uma delas é o tempo. Então, quanto mais tempo passa, mais as pessoas se esquecem. A outra coisa é que a memória, ela é fator também de repetições. Então, uma técnica que a gente recomenda também em termos de construção de conteúdo é garante que essa mensagem principal, essa mensagem-chave vai ser repetida ao longo da tua apresentação algumas vezes. Pode ser que seja, você vai apresentar ela vai repetir de maneiras diferentes, claro, para não ficar sempre igual, mas garante que essa mesma mensagem ela está inserida em diversas partes da tua apresentação. E um terceiro elemento aqui, a memória, ela é fator de relevância, daquele conteúdo fazer sentido para a experiência, para o que é relevante para aquela pessoa. Então, ponto número 1, garante que você tenha um conteúdo que tenha uma só mensagem. E quando você for desenvolver esse conteúdo, começa desenvolvendo pelo fim. Como é que eu vou terminar para que eu seja o mais memorável possível, consiga que as pessoas façam o que eu quero que elas façam como consequência da minha apresentação. Então, começa pelo fim. Depois, constrói o início, a largada, para garantir que você larga bem. E depois você constrói o meio, que é o teu conteúdo. Isso é um elemento que a gente chama de técnica de oratória, que a gente apresenta para vocês nos nossos cursos de oratória, que é a técnica 3, 1, 2. Começa pelo fim, depois monta o começo e depois você faz o meio. E aí tem uma provocação que eu faço direto nos treinamentos, nos cursos que a gente tem, nas palestras que a gente dá, que é o seguinte, vou fazer para vocês, quem fizer, assina com a mão aqui no Zoom, que eu estou vendo algumas das carinhas. Quem aqui começa as suas apresentações por um catado de slides? Quem faz isso geralmente? Eu geralmente vejo um monte de mãozinhas na plateia. E o que acontece quando a gente faz um catado de slides? É mais fácil quando a gente pega um monte de slides ou um monte de elementos que a gente já tem preparado. Com certeza. Mas a questão é que a gente começa pelo meio. E não necessariamente a gente começa pelo que é realmente relevante para a minha audiência. Então, recapitulando, uma só mensagem, do começo ao fim. Começar a preparar a mensagem pelo final, depois do começo, um começo impactante, que é o que a gente chama de técnica Hitchcock, joga um corpo já logo de início, logo nos primeiros 2, 3 minutos. É super importante isso para engajamento. E depois vai colocando o teu conteúdo e garante que você repete e amarra essa mensagem-chave ao longo de toda a tua palestra, ao longo de toda a tua live, ao longo de toda a tua apresentação. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. E com relação a conteúdo ainda, um outro aspecto super importante é garante que o teu conteúdo ele é apresentado de uma forma que as pessoas que faça sentido para as pessoas. Então, tem uma coisa que acontece geralmente nas apresentações online, que é, muitas vezes, as pessoas estarem
estarem desconectadas, e não só na câmera, mas fazendo outras coisas, ou até nem tão envolvidas, e a gente vê isso muito em cursos. O que a gente sugere é o seguinte: quando você for apresentar o teu conteúdo, apresenta o teu conteúdo utilizando essa técnica aqui que eu vou colocar na tela para vocês, que é o que a gente chama de CISV. Toda vez que for apresentar cada parte da tua mensagem-chave, garante que você começa falando de qual é a situação da tua plateia, da tua audiência, qual é o problema deles e qual é o impacto dessa situação e desse problema. Depois você se apresenta como solução para esse problema e coloca o teu conteúdo, seja lá qual for o conteúdo que você quer, como solução para esse problema. E depois você conta por que você é único, diferenciado, por que você agrega valor. Isso é super relevante, principalmente em apresentações virtuais e treinamentos, cursos virtuais. Vou dar um exemplo para vocês de como usar isso e que eu uso muito nos cursos, nos treinamentos. Vou tangibilizar um pouco esse conceito. Então, o que a gente faz? Uma coisa que geralmente a gente traz nos cursos mesmo, que a gente vai ficar às vezes com as pessoas, às vezes fica 1 hora, às vezes fica vários dias seguidos com as pessoas, a gente pede para as câmeras estarem ligadas. E tem 2 razões pelas quais, como treinador, como apresentador, às vezes é bom ver as câmeras. Primeiro, porque você vê as reações das pessoas e a gente ver as reações contribui para você colocar a cadência. É como o DJ, né? Que precisa ver a pista de dança para colocar a cadência mesmo. E a segunda coisa é que quando a gente vê as pessoas, a gente realmente tem uma troca muito mais intensa. O que é super importante, principalmente em cursos. Às vezes em palestras, como é uma coisa um pouco mais que já é previsto, às vezes, que é menos interativo, beleza, nem precisa ter tanto esse recurso. Mas quando você tem um grupo que vai ficar junto por mais do que 1 hora, é super importante essa questão dessa troca, desse compartilhamento. Então, como a gente faz? E aí eu vou usar aquele modelinho do CISV para vocês, para mostrar para vocês, e a gente, ao final da história, a gente avalia como é que o CISV foi usado. Então, eu poderia muito bem começar a palestra, o treinamento, falando assim: pessoal, vamos manter as câmeras ligadas e vamos... aqui estão as regras de convivência, e coloca lá aquele slide que todo mundo já viu em cursos, que põe lá os post-its pendurados no varal, e aí tem lá regras de convivência. Uma delas, câmeras ligadas, não disturbem, participem, piriri, piriri, que é o método tradicional. Como é que a gente faz, geralmente? Usando o CISV. A gente começa o curso, e aí fala, bem-vindos, etc. tal. E aí, logo na largada, 30 segundos de curso, o que a gente faz? Assim, bom, nós vamos ter aqui uma manhã, uma tarde super interativa, e o grande benefício desse tipo de curso é a gente trocar a experiência e justamente compartilhar com os colegas como é que a gente está aplicando esses elementos, esses novos conceitos no nosso dia a dia. Então, vou ter bastante interação, bastante exercícios e cada um vai depois contar como foi a tua experiência, pode compartilhar como é que conseguiu aplicar os conceitos em cada um dos exercícios que a gente tem. E um dos grandes benefícios, então, mais do que trazer técnicas, os conceitos que a gente traz para vocês, é justamente essa interação, esse compartilhamento com os colegas. E quando a gente faz a interação, muito melhor quando a gente tem uma interação que a gente consegue ver o rosto das pessoas, que as pessoas consigam enxergar quem está falando, quem está dando feedback, quem está contando o que foi legal. Então, quando a gente está com as câmeras ligadas, isso favorece o nosso aprendizado como participantes, como pessoas que estão aqui para buscar novos conhecimentos. Então, minha sugestão é que fiquem com as câmeras ligadas, a gente vai ter breaks a cada 1 hora, e quem precisar sair ou tiver alguma coisa, desliga a câmera fica à vontade. Geralmente, o que acaba acontecendo é que, usando esse tipo de artifício, de recurso, as pessoas mantêm as câmeras ligadas sem nenhuma questão. Isso tem que ser usado no início. Então, logo na largada. Porque se você faz isso depois, você já construiu o comportamento das pessoas manterem as câmeras desligadas, como a gente tem hoje aqui agora, nesse exato momento. E aí tudo bem. Tá de noite, tá cada um fazendo a tua coisa dentro da tua casa. Tudo bem manter dessa forma, é assim mesmo que é configurado
uma live, geralmente. Mas para cursos, a gente recomenda que seja assim. E aí, o que eu fiz? Eu contei para você, eu usei aqui a técnica do CISV, que é justamente a técnica de, ao invés de eu pedir para eles ligarem a câmera por uma razão que é minha, eu, na verdade, coloco uma razão para eles fazerem isso, que é justamente você vai aprender mais, você vai ter um compartilhamento maior, e o que acaba acontecendo é que as pessoas fazem. Elas se envolvem e elas vão. Então, realmente ter o conteúdo que é voltado para os interesses das pessoas e estar relacionado com o que elas estão buscando ali, torna o conteúdo mais memorável. Tá? Então, recapitulando para a gente fechar essa parte do conteúdo e depois nós vamos para técnicas de... Quero compartilhar com vocês algumas técnicas de engajamento. E contar algumas apresentações, alguns discursos conhecidos que a Nara pediu para a gente. Então, ponto número 1, para ter um conteúdo memorável. Uma só mensagem. E uma só mensagem do começo ao fim. No final, a gente vai ver qual é a mensagem que a gente tem aqui para vocês hoje. Né? Então, uma só mensagem do começo ao fim. E começar a tua preparação pelo fim. Depois você planeja o começo, tem o Hitchcock. E depois você monta o meio. Esse meio tem que ser relevante, tanto o fim, o começo, mas principalmente o meio, ele tem que ser relevante para a tua plateia. E, de preferência, está construído com uma linguagem, todos os pedaços dele, está construído com uma linguagem que começa e com uma abordagem que começa com a situação deles, com a experiência deles, com o ponto de vista deles, para depois apresentar você como uma solução. E aqui entra o próximo ponto, que é justamente muito bom, eu posso ter um conteúdo que é super memorável, construído dessa forma, uma só mensagem, construído com uma linguagem que agrega para eles e tudo mais, mas eu ainda tenho que vencer a questão do cérebro querer se desconectar a cada 30 segundos. E esse é um baita de um desafio, porque por mais que o conteúdo seja bom, é quase impossível a gente conseguir ficar o tempo todo fazendo essa conexão. Não se fazer a conexão, mas é impossível no conteúdo segurar essa conexão. E aqui entram técnicas para sustentar e conectar com a tua audiência a cada 30 segundos, ou a cada 1 minuto, ou a cada 2 minutos da tua apresentação e do seu curso. E aí eu vou contar para vocês por que isso funciona e logo em seguida eu conto para vocês 6 grupos de técnicas que a gente utiliza geralmente em apresentações, em lives, em cursos, em palestras de uma maneira geral, que ajudam a reter a atenção das pessoas. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é que, como eu falei para vocês, o cérebro fica o tempo todo desconectando. E aí tem uma pesquisadora americana que ela analisou como é que os discursos, geralmente, de bons oradores, geralmente são construídos. Então, geralmente, o que a gente tem? No padrão, de uma maneira geral, isso, inclusive, tem alguns cursos de oratória que pregam isso, que é o seguinte, você tem que ter, as apresentações, elas começam com um início impactante, aí as pessoas começam a falar, começam com o catado de slides e começa a falar, e geralmente mais conectado com o que é importante para si, e depois, no final, sempre tem uma preocupação para todo mundo terminar bem. Aí termina bem, termina com energia e tudo mais. Isso geralmente é o que a gente vê muito em reuniões de vendas e tudo mais, o que a gente vê, mesmo em palestras, em cursos, a gente vê um começo muito bem preparado, um final muito bem, com uma energia muito bem colocada no final, e o meio, muitas vezes a gente dorme, se desconecta, faz outra coisa, enfim, tem várias coisas que acontecem ali no meio. Então, muitas vezes as apresentações, elas têm essa curva. O que essa pesquisadora americana concluiu, ela analisou uma série de discursos famosos, apresentações famosas que foram feitas ao longo de vários anos. E ela comparou vários deles. E ela chegou à conclusão de que esses discursos, essas apresentações, eles têm várias coisas em comum. E uma das coisas é que, ao invés da apresentação ela ser assim, ela é o tempo todo assim. Tem o tempo todo conexão com o que é relevante para as pessoas. Então, por exemplo, o discurso do
Martin Luther, ela analisou vários, mas um deles é super legal, que é o que a Nara pediu para comentar, eu estou trazendo aqui, é o discurso do Martin Luther King, quando ele foi lá para Washington e ele fez aquele discurso do I Have a Dream, que é um discurso maravilhoso, super famoso, fez 50 anos atrás, e ele, até hoje, ele é um dos discursos mais bonitos que existem. E ela comparou com vários outros e comparou também, por exemplo, com o do Steve Jobs, quando ele fez o lançamento do iPod, que ficou super famoso, que ele usou diversas técnicas interessantes de oratória ali. Qual a conclusão que ela chegou? Em primeiro lugar, o ponto é que em termos de conteúdo, essas duas apresentações, elas têm uma mensagem muito clara. Então, por exemplo, a mensagem do Martin Luther King é a seguinte: nós estamos aqui nos Estados Unidos, está escrito na Constituição americana, inclusive está escrito na parede, no Memorial Lincoln, do lado de onde ele estava, e fala o seguinte: todos os americanos são nascidos iguais perante a lei. Né? Todos os americanos nascem iguais. Mas ele fala, mas não é isso que acontece. Então, o que eu chamo vocês é para tomarem consciência disso e, junto comigo, mudarem essa realidade e a gente realmente alcançar o que a Constituição fala, que é de todo mundo ser realmente tratado igual perante a lei. E aí é um grande chamado para os direitos civis, para que as pessoas realmente sejam adotantes dos direitos civis naquela época. É um discurso que ficou super famoso. Ele fala várias coisas, utiliza vários recursos de oratória ali, mas ao longo de todo o discurso, e ele usa muito a técnica da repetição, ele fala I have a dream, I have a dream, I have a dream. O tempo todo ele usa muito a técnica da repetição, e ele usa inclusive a mesma frase. Mas tem uma só mensagem no discurso inteiro, que é exatamente essa. Nós não temos... Está escrito que é igual, mas não é igual. E você pode fazer alguma coisa com relação a isso. Eu te chamo para vir comigo para a gente fazer alguma coisa com relação a isso. É incrível, é um discurso lindo, maravilhoso e que é uma peça de oratória para valer. E tem um outro... o discurso a apresentação, na verdade, não é um discurso, a apresentação do Steve Jobs, quando ele lançou o iPod, também é uma apresentação que ficou super famosa, que dura alguma coisa em torno de 40 minutos, 1 hora, em que ele também apresenta que ele tem uma só mensagem, que ele não estava ali vendendo, as pessoas iam lá comprar na loja, mas o que ele estava fazendo era colocar na cabeça das pessoas a seguinte ideia: esse é o teu próximo objeto de desejo. Você vai sair depois desse produto, você não vai querer outra coisa. Esse é o teu próximo objeto de desejo. E aí o que ele faz? Ele traz a realidade de hoje, leva as pessoas para o futuro, traz as pessoas de volta, leva as pessoas do futuro. Então ele utiliza esse vai e volta da realidade de hoje com o futuro, depois a realidade de hoje, o futuro, para construir essa percepção de desejo na cabeça das pessoas. Então ele tem uma só mensagem. E aí, esses dois discursos, essas duas apresentações, assim como várias outras que se tornaram históricas, elas trazem justamente isso. São apresentações que não têm aquela curva normal. São apresentações que o tempo todo estão se conectando com a audiência e garantindo que não perde as pessoas ali no meio do caminho. E o que eu quero compartilhar com vocês é justamente algumas dessas técnicas que são super importantes no online. Porque o que acaba acontecendo com o online é que, antigamente, como a gente comentou no início, existia o protocolo das pessoas ficarem ouvindo. Então, o que acabava acontecendo é que no presencial a gente se desconectava um pouco menos. No online, a gente precisa ter realmente essas técnicas de oratória para que a gente engaje a audiência o máximo possível o tempo todo nas apresentações que a gente tem. Então, técnica número 1. E aí, esse é o momento, se vocês quiserem fazer anotações para levarem alguns conteúdos, aqui vou compartilhar com vocês, numa sequência de alguns minutos, alguns tipos de técnica. Vou citar algumas delas, vou mostrar algumas. Mas se vocês quiserem anotar, esse é um bom momento para tomar nota. Então, primeiro dos recursos que a gente tem, que ajuda a gente pra caramba, é a questão dos recursos visuais.
né? Então, a gente está, por exemplo, aqui no Zoom, e aí dá para usar tranquilamente pelo Zoom, intercalar técnica, usar voz, usar a presença da imagem, um pouco de corpo, né, do que a gente tem, um pouco do ambiente, mas dá para tranquilamente compartilhar slides. E essa é uma coisa que é absolutamente recomendável, né? Vamos falar de outros recursos também visuais que a gente pode usar. Mais slides e 3 elementos-chave com relação a slides. O primeiro deles é usa cores. Se antes a gente podia ter no presencial, era super legal a gente ter slides mais desenhados, slides com mais, com mais imagens, tal, mas ainda dava para viver com alguns slides que não tinham muitas cores e não eram tão visuais. A nossa recomendação agora no online é que utilize cores, porque as cores, elas ajudam a ativar o cérebro e elas colocam as pessoas no caminho que a gente quer durante aquele momento específico. Então aqui, por exemplo, nessa imagem, eu tenho certeza que vocês estão olhando para a imagem azul que está no meio da tela. Tá? E se ela estivesse em outro canto, provavelmente vocês estariam olhando para ela ainda. Por quê? Porque não é a posição dela, é a cor dela que se destaca de maneira significativa. Uma outra coisa para usar em slides é realmente garantir que a gente utiliza alguns recursos que nem sempre a gente coloca nos nossos recursos, nem sempre colocava nas reuniões, nas apresentações presenciais, que é garantir que algumas mensagens-chave que a gente quer que apareçam, elas estejam colocadas no visual de uma maneira bastante significativa. Então aqui, por exemplo, eu peguei tem 2 slides aqui que eu peguei de uma apresentação que eu vi há algumas semanas em live, uma é de uma apresentação numa live, outra é uma apresentação de reunião de trabalho mesmo, de um parceiro meu, que trazem muito bem o exemplo disso que eu estou falando para vocês. Então aqui a gente tem um exemplo de ressaltar a informação que a gente quer. E utiliza essa informação e vai trocando os slides, garante que o visual realmente te ajuda. Isso não é novidade, no presencial já se usava muito, mas no virtual ele é fundamental para trazer a atenção das pessoas. E por último, garante que você usa animações. As animações, elas são super importantes para também captar a atenção das pessoas. Porque o que o cérebro faz? O cérebro, na hora que você muda o slide, na hora que você muda o foco, o cérebro vai virar e falar assim, opa, aqui tem alguma coisa nova acontecendo. Então, vou me conectar. E aí você ganha a pessoa por mais 30 segundos. Né? Combinado com um bom conteúdo, você tem um flow acontecendo muito bem e muito tranquilamente. Então, eu trouxe um exemplo de slide. Aqui é um slide nosso, de Go Ahead, que a gente apresenta para alguns clientes. Então, como é que a gente desenvolve alta performance? Aí a gente vai indo rápido. Conectando o que fazer com como fazer para desenvolvimento de times. Isso a gente faz através de trazer modelos, ferramentas e práticas, construindo comportamentos consistentes. E a gente faz isso porque os programas são sempre entregues em 3 etapas. Então, a gente sempre analisa como é que a tua equipe está, entrega o treinamento e depois tem um programa de sedimentação para garantir que eles vão adotar essas novas práticas, e isso causa um impacto nos indicadores. De que forma? Aumentando a produtividade, porque as pessoas adotam novos comportamentos, isso traz uma performance de equipe. Está aqui um exemplo de como usar a animação, que vocês já sabem disso, mas realmente trazer numa velocidade mais rápida. E essa questão de juntar o visual e juntar a voz, ela é fundamental e, principalmente, utiliza mais slides do que você utilizaria se você tiver uma apresentação que tem muitos dados. Se você tem muitos dados para trazer, garante que você utilize uma sequência maior de slides. E, de novo, isso não tem nada a ver com encher linguiça, com trazer muito conteúdo. Manter o conteúdo simples, mas realmente trazer mais visual e mais atrativo. Uma outra coisa é utiliza a voz. Então, o primeiro ponto é o visual. Segundo ponto agora, para as anotações, utiliza a voz e os recursos que você tem. Então, essa questão de como é que eu vou usar as pausas e como é que eu vou colocar a energia que eu coloco na voz, como é que eu vou combinar o que eu estou falando com o que eu estou apresentando. Tudo isso é super importante de planejar com antecedência. Aí as pessoas entendem a emoção que a gente transmite ali. E uma coisa super importante é usar bem as pausas.
pausas são fundamentais no virtual, tanto quanto no presencial, mas as pausas elas ajudam a compor a emoção junto com a mensagem visual que a gente tem. Um outro ponto terceiro ponto, e esse é um dos meus preferidos, coloca as pessoas ativas, coloca as pessoas para trabalhar durante a tua apresentação e vai dando para elas pequenas atividades para elas irem fazendo. E como é que a gente coloca as pessoas para trabalhar? Vou dar um exemplo para vocês. Eu acabei de fazer isso com vocês e comentei: se vocês quiserem anotar, esse é um bom momento para anotar. Coloquei vocês ativos. E são recursos simples, mas que no final das contas são recursos em que eu garanto que eu estou fazendo aquelas apresentações muito parecidas com o que são as apresentações de grandes oradores, que mantém as pessoas conectadas, mantém as pessoas conectadas e vai intercalando as técnicas todas juntas. Quando você está fazendo um curso, por exemplo, e aí eu não sei quantos de vocês dão cursos, mas uma grande recomendação que a gente tem coloca as pessoas ativas para um curso virtual já logo nos primeiros 5 minutos. Presta atenção na largada do curso, que a gente chama. Então, começa o curso garante que as pessoas vão estar com você, que elas entendem por que é importante aquela conexão. Rápida apresentação sobre você, isso é super importante. Se precisar, apresenta ao grupo, se é um grupo que não se conhece. Mas logo em seguida já coloca as pessoas ativas. E a nossa recomendação é que você entregue o primeiro conceito de uma maneira ativa e não o contrário. Ao invés de entregar na preleção, entrega na atividade, se for um curso. Porque aí a gente começa já a usar o poder do grupo e colocar as pessoas ativas já logo de cara. Tá? Por que a atividade ela é tão importante? Porque quando as pessoas estão fazendo, a gente aprende mais fazendo do que ouvindo. E aí o que acaba acontecendo aqui, isso gera um engajamento e quando as pessoas estão fazendo, elas também são parte do conteúdo. Tem um processo de pertencimento ali que é mais importante, que é significativo. Outra coisa, fazer perguntas. Mesmo as perguntas retóricas. Então, aqui, por exemplo, a gente está num modelo em que a gente tem, primeiro, uma preleção razoavelmente longa, meia hora, 40 minutos, e depois tem as perguntas. Se você quiser, dá para você ir intercalando perguntas e conteúdo. Ou o que você pode fazer, se você estiver falando para grandes plateias. Outro dia, por exemplo, a gente teve uma live no Instagram, que nem dava para ficar ouvindo as pessoas. E aí são técnicas semelhantes a quando você está fazendo apresentações para grandes plateias. A recomendação usa perguntas retóricas. Então, a maior parte das pessoas sabem o que é pergunta retórica, mas você faz a pergunta e você mesmo responde aquela pergunta. E isso traz um envolvimento, um engajamento também ali instantâneo. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é geralmente super legal e que funciona muito, que as pessoas usam muito pouco, é usar filmes. Geralmente a gente vê muitos filmes em cursos, mas mesmo assim, eu dou bastante curso para treinadores, para quem faz cursos, e geralmente o que acaba acontecendo é que quando as pessoas chegam pela primeira vez no nosso curso, não conhecem a metodologia, elas usam os filmes, mas usam ainda de uma maneira muito pouco expressiva, né? que não traz tanto significado. Os filmes, e a gente vê também muito pouco em apresentações. Então, geralmente, quando a gente tem turmas de pessoas que fazem apresentações em empresas ou que são trabalham em grandes empresas e vão para melhorar suas técnicas de oratória e apresentações para reuniões internas, ou para quem faz reuniões com os clientes, quem apresenta a sua própria empresa para os clientes, o que a gente vê é que tem muito pouco uso dos filmes. E os filmes, eles ajudam muito a transmitir mensagens, e os filmes engajam as pessoas por alguns minutos. Eles são um tipo de técnica que ajuda a gente a trazer a audiência de uma maneira mais contundente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou usar o exemplo próprio também. Então, a gente estava outro dia num cliente, faz algumas semanas, e a gente estava numa reunião virtual. Como nós estamos aqui agora, tinha umas 4 pessoas na reunião,
e eu tinha que passar uma mensagem para o cliente, que era a seguinte: eles tinham falado para a gente que a equipe deles, que eles eram uma empresa que tinha muitos recursos, muitas ferramentas, que eles estavam muito bem servidos do que eles tinham, e eles tinham falado também: a nossa equipe também é muito boa. Eu parei e pensei assim, poxa, beleza, e por que contratou então treinamento, né? A gente foi contratado para quê? E aí o que acabou acontecendo é que a gente fez o diagnóstico e encontramos uma equipe que realmente era muito experiente, mas que tinha algumas questões de como aproveitar aquelas ferramentas. E aí, o que eu tinha que falar tinha que falar para o diretor comercial, que era uma pessoa que não necessariamente é o responsável por as coisas serem daquela forma. Então eu tinha que dar uma má notícia para ele. Ele é responsável por as coisas estarem daquela forma. Ele estava sendo exposto ali, porque a gente estava fazendo diagnóstico com a equipe dele, não necessariamente não era ele o sponsor do projeto, quem realmente tinha contratado e quem queria aquele projeto ali. Então ele estava exposto no meio dos colegas, várias pessoas de outras áreas envolvidas ali. E a gente não queria nem ser deselegante e nem ser e nem atacá-lo, porque no final das contas o trabalho é justamente ajudá-lo. Tá? Por outro lado, a gente precisava trazer a verdade. Então, como é que a gente fez? A gente começou a apresentação com esse filme aqui, que eu vou colocar para vocês e que ajudou muito a gente a conduzir o restante da conversa. Vou colocar o filme aqui para vocês. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? E aí, bom, começamos a apresentação com esse vídeo. E aí começamos justamente com isso. Agradecer, falamos que a gente fizemos entrevista com a equipe, avaliamos isso, né? E o que a gente ouviu de vocês logo no início foi que vocês têm muitas ferramentas, e realmente tem. E vocês têm uma equipe muito experiente, e realmente tem. E o que a gente encontrou na combinação dessas duas coisas juntas foi isso. E aí colocamos o filme. Na hora eles entenderam. E é uma mensagem super complicada de passar, num filme que, acho que não tem 1 minuto o filme, e a mensagem foi super bem absorvida, e aí a gente, logicamente, o restante da apresentação foi fundamentar isso, foi trazer para eles os insights e a visibilidade de onde que acontecia cada coisa, e, logicamente, trazer para eles a solução, que é para isso que a gente estava lá, para ajudá-los a construir uma forma, fazer com que a equipe, realmente ajudar a equipe a usar a bombinha da maneira como ela deve ser usada. Né? Foi fantástico, esse é só um exemplo. Eu trouxe um exemplo rápido de um filme simples, mas um exemplo de como é que a gente pode usar filmes em apresentações. E uma coisa que eu realmente recomendo, filmes resolvem muito quando a gente precisa passar mensagens. Mensagens positivas, mensagens difíceis. Às vezes tem conversas que são super complicadas. E não precisa ser necessariamente a gente o mensageiro do caos. Né? A gente pode utilizar recursos de oratória, e isso faz parte de recursos de oratória hoje em dia, da oratória virtual. Porque no final das contas, não é o orador a gente só na frente do palco, é essa combinação de técnicas, essa combinação de estímulos que faz com que as pessoas efetivamente fiquem com a gente. Então, pessoal, vamos lá. Os 6 elementos são usar os visuais de uma maneira muito mais muito mais marcante do que a gente utiliza no presencial. A segunda, e intercalando
com voz e com outros elementos. Segunda coisa é, utiliza a voz e principalmente pausas. As pausas são importantes para garantir que a nossa mensagem é assimilada. A outra coisa é, coloca as pessoas ativas. Então, dá algumas atividades para as pessoas irem fazendo ao longo da apresentação, ao longo do teu curso, mantém as pessoas ativas. A outra coisa é fazer perguntas e colocar e usar, se você não tem tantos recursos, utiliza mais perguntas retóricas. O outro ponto é filmes, que mostrei aqui um exemplo para vocês, e é realmente uma forte recomendação, que funciona muito no online, no virtual. E tá faltando um item, que é colocar imagens na cabeça das pessoas, que é justamente a questão de metáfora, storytelling, pequenas explicações ou pequenas perguntas que a gente faz. Então, um exemplo de algumas coisas que eu usei com vocês aqui. Contei algumas histórias nossas. Acabei de contar um caso nosso, por exemplo, que é colocar uma imagem na cabeça de vocês. A outra imagem é a questão de uma só mensagem, não fazer o catado de slides. A outra questão é que as apresentações são assim e no virtual, o ideal é que a gente esteja conectando o tempo todo. Então, tem algumas imagens que a gente pode usar tanto o nosso próprio corpo, quanto usar o visual, quanto usar histórias e metáforas para tornar essas imagens realmente marcantes. Usei a minha história dos apresentadores, do Martin Luther King e do Steve Jobs, e tem vários recursos intercalados ali. E o mais importante de tudo com relação a esses 6 elementos que a gente compartilhou. Utilizar essas técnicas todas intercaladas. E uma coisa que é importante no virtual, e a gente já vai começar o encerramento aqui, é que no presencial, muitas vezes o que acabava acontecendo é que a gente se preparava mais ou menos, né? No virtual, justamente por causa dessa conexão que a gente tem que ter a cada 30 segundos, desse risco que a gente corre de ter as pessoas desconectadas a cada 30 segundos, realmente a gente tem que se preparar. E aí pensar, poxa, logicamente você não consegue se preparar para todas as reuniões e cada palavra que você vai falar, mas ter na cabeça que numa reunião de 30 minutos, você tem que intercalar a cada 2, 3 minutos, pelo menos, formas diferentes de passar mensagem. Você tem que garantir que numa reunião de 30 minutos, se você vai falar por 30 minutos seguidos, você tem que preparar umas 4, 5 perguntas, talvez até 6 perguntas para colocar intercalado com as imagens, para colocar intercalado com as ideias que você vai colocar na cabeça, para colocar intercalado com 1 ou 2 filmes que você pode usar nesse tempo. Então, combina os diversos elementos e se prepara para isso. Logicamente, a gente está todo mundo no começo de um processo de aprendizado de como fazer grandes apresentações virtuais. Eu já estou vendo algumas pessoas que estão super mestres. E, inclusive, a gente treina equipes de vendas e tem uma vendedora que me falou outro dia que ela está sendo case na empresa, que ela está batendo muita meta desde que começou a pandemia. E ela está fazendo isso por quê? Porque ela falou assim, poxa, uma semana, 10 dias depois que começou essa questão da quarentena, eu percebi que eu não ia viajar muito cedo, que eu não ia poder visitar meus clientes muito cedo, aí fiquei com medo de não bater a meta, e aí preparei todo o meu cenário ali. Preparei a minha sala, arrumei minha sala, chamo os clientes pelo Zoom, eles usam outra ferramenta, acho que é o Webex, mando o link para todo mundo, faço reunião como se estivesse lá tomando um café, pego um café, pergunto se o cliente não quer pegar um café também. Ela torna aquilo uma reunião para valer, né? E isso é domínio da oratória virtual. Isso é domínio da comunicação virtual. É criar proximidade, criar conexão com a pessoa, independente do meio em que a gente está. Então, algumas mensagens-chave para você. Então, vamos lá. Quais são as nossas mensagens-chave aqui para a gente encerrar e para a gente abrir para perguntas? A primeira delas é, recapitulando, uma boa apresentação virtual começa por um conteúdo memorável. E um conteúdo memorável lembrando, uma só mensagem, comece o planejamento do final, depois você planeja o seu início e depois você planeja como é que você vai colocar aquela mensagem seguidamente em vários elementos durante toda a tua apresentação. Ela tem que estar fundamentada, né? E constrói as tuas mensagens de uma forma que seja atrativa para a tua plateia.
que seja relevante para ele, que comece com a problemática da tua plateia utilizando o SISV. E aí, intercala ao longo da tua apresentação, do teu curso todo, diversas técnicas. E garante que você troca de técnica a cada 30 segundos. Algumas técnicas, como o filme, elas duram um pouco mais. Então, você consegue ter uma duração aí de uns 3 ou 4 minutos e não precisar trocar. Mas, enfim, garante que você tem um planejamento de intercala diversos recursos para fazer com que suas apresentações sejam realmente memoráveis. Espero que tenha valido a pena para vocês. E o nosso objetivo aqui hoje era basicamente 2 grandes mensagens. Uma delas é desmistificar a questão da oratória e da didática virtual. Então, todo mundo pode fazer, ela não é um bicho de 7 cabeças. E no final das contas, as técnicas, elas não são técnicas que são completamente novas. Só a forma da gente usar que é diferente e é uma forma mais dinâmica e que exige uma execução um pouco diferente do que a gente estava acostumado e que a gente foi treinado de uma maneira geral. E a gente ter consciência de que as pessoas, elas não estão se desconectando porque elas querem, as pessoas estão desconectando porque é assim que o nosso cérebro funciona. Então, a gente não consegue controlar como o cérebro funciona, mas a gente consegue controlar ou a gente consegue, pelo menos, utilizar recursos para que aqueles 10% que eles vão lembrar, eles lembrem da forma e com a mensagem que a gente gostaria e que a gente realmente planejou. E espero que vocês tenham... outro objetivo nosso era que vocês tivessem técnicas que fossem realmente aplicáveis, que vocês possam realmente, a partir de hoje, a partir de amanhã, aplicar essas novas técnicas nas tuas apresentações e nas tuas reuniões, nos teus cursos virtuais. Muito bom, gente. Antes de abrir para perguntas, queria compartilhar com vocês aqui em primeira mão que a gente está lançando o curso I Can Fly na Go Ahead for You, na versão online deles. Então, tudo que a gente acabou de ver, a gente, de uma maneira muito mais profunda, com diversas técnicas de oratória, de facilitação, a gente traz para vocês em 3 dias, de 4 horas cada um dos dias. Sou eu que facilito, é baseado em metodologia prática e com muitos exercícios. Então, cada participante, além de ter acesso a esses conceitos, a gente faz suas apresentações, apresenta partes do curso e recebe feedback na hora para realmente sair com prática de fazer as apresentações virtuais. Esse é um dos cursos que a gente mais gosta na Go Ahead. Na verdade, esse é meu curso preferido de todos os cursos que a gente dá. E ele é um divisor de águas. Uma das coisas que eu mais gosto de ouvir é quando as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, depois desse curso eu nunca mais fiz as minhas apresentações de uma outra forma. Eu sempre uso essas técnicas, esses recursos. Eu não começo mais com catado de slides. Eu me planejo, eu me preparo de uma outra forma. Então, a gente tem uma parceria com a Companhia Empreendedora, uma condição especial para quem é da Companhia Empreendedora. Então, o valor do curso é R$1.280, mas para quem está aqui assistindo a gente, ele sai hoje, até a meia-noite, por R$450 e vocês têm uma condição de desconto especial por ser da Companhia Empreendedora. O curso vai acontecer de 11 a 13 de agosto, 11, 12 e 13 de agosto, das 15 às 19, pelo Zoom. A gente tem uma plataforma igualzinha a essa, pelo Zoom, totalmente online e 3 dias de práticas aplicadas. A Cibele, a gente está deixando aqui no chat, já estou vendo que está aqui, o link para quem quiser se inscrever, e essa é uma oferta especial para vocês. Espero que contribua para o desenvolvimento e para o negócio de vocês de uma maneira geral. É isso aí, gente. Quem quiser fazer perguntas, agora é a hora. Muito bom. Obrigada, Tati. Foi incrível, como sempre. Eu já tinha colocado, a Ana colocou, mas eu já tinha colocado ali, já coloquei a imagem, a data e Ótimo. O bit.ly ali com a inscrição do curso. link. Eu e a Má vamos fazer esse curso. Estamos super ansiosas por esse curso. Super. Tem algumas perguntas, eu não vou seguir a ordem, só porque para a gente pegar o gancho do que foi falado por último, tá? Beleza.
os elogios, valeu muito. Gostei do que o Thales falou, que ele já assistiu 14 webinars hoje, que esse foi o melhor, Tati. 14 webinars, Thales? Meu Deus! Esse foi o melhor. Recorde absoluto, eu fico muito feliz. Super elogio. A Marina Neumann, que ela tem os treinamentos na próxima semana, e eu sabia que ela tinha, por isso que eu falei que ela precisava ouvir hoje. E ela disse que ela já vai revisar os treinamentos com as tuas dicas. Ótimo, Marina. E aí, assim, tem duas perguntas, só para a gente pegar os ganchos, depois eu faço a pergunta do Thales, tá? A pergunta da Denise, que é como essas técnicas se aplicam a lives em entrevistas. E aí eu complemento a pergunta dela com uma pergunta. Tem todas essas técnicas. E aí na entrevista, como é que a pessoa faz para cortar a outra, porque a outra se estende muito, entendeu? Porque assim, às vezes tu faz uma pergunta, o entrevistador vai, e tu não consegue usar, e ele não tá usando nenhuma dessas técnicas, e tu sabe que tu tá perdendo audiência. E aí como é que tu faz para conseguir resgatar isso? Essa é uma das perguntas. E a outra que eu acho que tu já pode responder junto é a da Ana, que ela fala que hoje em dia tem muita gente que fala assim, faz sentido isso? Né? Que ela fala que tem muita gente que fala, faz sentido isso, pessoal? Isso está fazendo sentido? Que ela está perguntando se isso é só uma bengala ou se isso é uma técnica, enfim, se isso deve ser usado ou não. Eu acho que é isso que a Ana quis dizer, né, Ana? E aí depois a gente vai para a pergunta do Thales, que é um pouquinho diferente, tá bom? Beleza. Então vamos lá. A primeira é que como é que a gente aplica isso a lives de entrevistas? Então a live de entrevista ela tem uma estrutura um pouco mais solta, né? Então é importante a gente entender as estruturas dos diversos tipos de comunicação para ver como é que os elementos eles se combinam. Numa live de entrevista, a gente tem uma coisa um pouco mais solta, porque ela é como uma conversa. Você nunca sabe, apesar de que às vezes se combina o jogo, muitas vezes você nunca sabe como aquilo vai acontecer, né? Então, outro dia eu participei de uma live que era uma entrevista e a gente tinha definido algumas semanas antes, eu e a outra pessoa, qual era o tema. Mas eu não sabia muito bem o que ela ia me perguntar ali, né? Eu sabia qual era o tema principal, mas eu não sabia muito bem o que ela ia me perguntar. Então, uma coisa importante, o ideal é que o entrevistador, com certeza, tem que ter um domínio disso, mas o entrevistado também domine algumas técnicas oratórias, né? Agora, se a gente tem do lado da gente uma pessoa que não necessariamente domina, como é que a gente faz? A gente pode utilizar... Se a pessoa começa a devagar e começa a se estender demais, o entrevistador pode pode cortar, mas trazer algumas interferências no que a pessoa está falando. Então, espera uma pausa e traz para junto de si, ou espera uma finalização de um assunto e traz para junto de si. Mas, enfim, o que a gente recomenda é que ele responsabilidade do entrevistador manter realmente a relevância e a cadência da live acontecendo. Então, se tem uma pessoa do outro lado que está se estendendo um pouco mais, traz para junto e coloca você o ritmo. Então, coloca o ritmo na tua fala, coloca o ritmo com a voz, coloca o ritmo mudando um pouco as perguntas e garantindo que as perguntas que estão sendo feitas, elas são perguntas que são voltadas mais para o interesse do público, naquele formato do CISV, que é mais voltado para o interesse do público do que para o conteúdo específico. O que acaba acontecendo em lives de entrevista é que muitas vezes as pessoas fazem, as pessoas começam a falar muito de si, é como se tá falando o tempo todo de si mesmo. Tem histórias que são muito legais, a gente quer ouvir as histórias, né? Mas geralmente as pessoas estão tentando buscar soluções para os seus próprios problemas quando a gente está assistindo as coisas. Mesmo quando a gente está assistindo entretenimento. Você quer um filme romântico porque você quer um acolhimento ali. Você quer um filme de terror porque você quer um pouco de aventura. Então, enfim, a gente busca geralmente soluções para as coisas que a gente está vivendo nas coisas que a gente assiste, que a gente consegue decidir o que a gente está assistindo. Então, colocar as perguntas de uma forma que seja relevante para a plateia, que atenda elementos que a gente sabe que são importantes para a plateia, ajuda a conduzir a entrevista. E se a gente é um entrevistado, sempre colocar a resposta de uma forma que use o CISV.
comece pela situação da plateia. Geralmente o que a gente encontra é esse tipo de questão. E como é que a gente enxerga a solução disso? Parará. Utiliza a técnica do Sisby para realmente trazer essa interação. E aí dá para usar, logicamente, os recursos visuais menos, mas dá para usar voz, dá para usar pausa, dá para usar imagens, dá para usar metáforas, sendo entrevistado ou fazendo a entrevista, principalmente sendo entrevistado. Tá? Espero ter respondido. Se não respondi, complementem a pergunta, por favor. E a outra parte é o lance do faz sentido. Essa é uma característica de linguagem que é muito utilizada por facilitadores. Sempre foi muito utilizada por facilitadores em sala. Inclusive, isso faz parte da formação de facilitadores que foram treinados por exemplo, eu fiz muitos cursos de facilitação entre 13 e 8 anos atrás. Durante 5 anos eu tive uma formação muito intensa e participei de muitos cursos. E esse é o make sense, faz sentido, se usava muito isso. Por quê? Porque quando a gente tem grupos pequenos, o que acaba acontecendo é que a gente quer ter certeza que a gente conecta com o que tá na mente já das pessoas e com a experiência das pessoas. Então, é uma técnica que sempre se usou para conectar com a experiência das pessoas. O que a minha experiência diz é o seguinte: ela faz muito sentido quando a gente está no presencial e com grupos pequenos na sala, que você tem uma conversa muito mais próxima e que você tem uma troca de experiência muito expressiva ali. E aí conectar com o que faz sentido para a pessoa, para aquela troca de experiência, é uma linguagem que adequa. O que está acontecendo hoje é que vários desses recursos recursos de oratória, de facilitação de cursos que sempre se usou, eles estão sendo muito usados no virtual. E o que acaba acontecendo é que não necessariamente eles são tão impactantes no virtual quanto eles são no presencial. Então, agora eu vou usar a minha própria experiência, facilitando vários cursos e vários treinamentos. Eu usava o faz sentido no presencial, mas ele não funciona tão bem no online, principalmente se a gente está falando de coisas mais técnicas. Então, por exemplo, eu dou muitos treinamentos de vendas, dou muito treinamento de comunicação para esse público, que são treinamentos em que a gente está tocando o comportamento das pessoas, mas tem coisas técnicas ali, a gente está ensinando para eles elementos que são bastante técnicos. Então, o faz sentido, ele é menos aderente. Tá? O que está acontecendo é que realmente as pessoas estão usando muito mais do que deveria, né? Uma daquelas coisas que acabam se tornando meio vícios de linguagem. Tá? Respondido? Tá, a gente tem... Eu concordo contigo, eu acho que faz sentido, mas assim, eu acho que o problema é o abuso do faz sentido. Tipo, 20 vezes faz sentido na mesma coisa, não faz mais sentido. Né? Vício de linguagem como qualquer outra coisa, né? Exatamente. Bom, Então, uma perguntinha que a gente tem 3 minutos só para a gente encerrar. O Thales está perguntando: até quantas coisas, quantos assuntos e clientes podemos atender ao mesmo tempo? Há uma forma para dar atenção e passar maiores cuidados? Eu acho que tu já até respondeu um pouco isso quando tu comentou o caso dessa vendedora que bateu todas as metas dessa organização que ela fez, né? Mas se tu quiser falar um pouco mais sobre isso, Tati, pode falar para o Thales um pouco mais. Thales, não tem fórmula, acho que é justamente isso, Nara, já trouxemos bastante elementos, não tem fórmula, claro, mas o ponto central é qual é a tua mensagem-chave. Se você precisa de vários elementos para construir aquela mensagem-chave porque ela é mais complexa, beleza, constrói ela, porque às vezes você vem uma coisa super abstrata e precisa tangibilizar aquilo ou trazer aquilo muito... construir aquela ideia na cabeça. Então, constrói aquilo muito através de metáforas, através de vários recursos. Agora, se é uma ideia simples e é só uma ideia, cara, foco nessa ideia. Não deixa as pessoas dispersas. Foco na mensagem central. Controla os 10% que as pessoas vão levar. Esse é o principal elemento para levar em consideração. Beleza? Beleza. Tati, obrigada. Cibele, obrigada. Ana, obrigada. Raquel,
Obrigada pelo podcast que a gente está gravando. Pessoal, pelas perguntas, pela presença. Mais alguma coisa? Agradecer a todo mundo, principalmente a Tati e a Cibele, uma grande parceria, foi muito rico, fiz altas anotações aqui, agradeço imensamente. A gente, posso falar também pela Nara que estamos ansiosas pelo curso que a gente vai fazer com vocês. A gente já fez treinamento com vocês, a gente sabe o quão incrível é, então agradeço novamente. Reforçar aqui a Raquel, que vai tornar desse toque incrível um podcast que em breve estaremos lançando. E a todos vocês que estiveram aqui conosco por essa 1h e pouquinho e despender o tempo de vocês para estarem com a gente. Muito, muito obrigada. Prazer foi nosso. Foi ótimo. Prazer, gente. De coração, espero que vocês apliquem esses conceitos, essas técnicas e façam de vocês oradores e palestrantes muito mais felizes e realizados. Muitíssimo obrigada. E obrigada, meninas, Nara, Marina, pela oportunidade de sempre. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Foi ótimo.